Olá, chegamos para o segundo episódio do Agir Sustentável. Aqui a gente conversa sobre a nossa relação com os recursos naturais e como cada ação pode ter um efeito positivo ou negativo na nossa própria vida e para o meio ambiente. No primeiro episódio, nós aprendemos conceitos de sustentabilidade e padrões de consumo. A partir de agora, a gente começa a falar sobre um dos principais produtos disponibilizados pela natureza para a gente, a água. Este é o tema deste episódio do Agir Sustentável, que começa depois da vinheta. Fundamental para a nossa vida, a água potável não está na ponta da torneira para todos. O acesso é um problema pelo mundo e no nosso país, mais de 32 milhões de brasileiros e brasileiras não têm água tratada, segundo acompanhamento do Instituto Trata Brasil. E o Agir Sustentável vai detalhar os fatores que levam a essa falta de água e também falta de tratamento de esgoto. Mas antes disso, vamos entender como tudo pode e deve funcionar. Você sabe de onde vem a água que você usa todos os dias? Neste episódio, nós vamos conhecer o caminho da água. Eu uso para beber, eu bebo muita água, né? Para lavar louça, lavar roupa, tomar banho, escovar, cuidar, limpar a casa, né? Molhar as plantinhas para cozinhar. Então é importante. É muito importante a água, né? A dona Irani valoriza muito a água que sai da torneira e nem imagina como seria a vida sem ela. Eu penso que é muito difícil, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu vejo as pessoas que às vezes fica sem água de um dia para outro, é uma turbulência, né? Eu, graças a Deus, nunca fiquei, mas eu fico com pena das pessoas que ficam sem água, né? E fico pensando nesses lugares que não tem água, as pessoas não têm água, né? É muito duro, né? Mas graças a Deus a gente tem água. Mas como a maioria da população, ela não tem ideia de tudo o que acontece até a água chegar no copo. Não tenho a mínima ideia. Tem essa curiosidade? Assim, tem, nem tem, porque Ela já vem pronta, né? Ela já vem pronta, não dou conta de acompanhar Esse caminho. esse caminho, né? Entender esse percurso é fundamental para que a importância da água não seja banalizada por quem já tem acesso fácil ao recurso. A água é vital para todos os seres vivos e especialmente para as plantas, que guardam o carbono emitido por atividades poluidoras e são parte crucial na luta contra as mudanças climáticas e o efeito estufa. Então, cada um deve atuar na preservação desde a nascente até a torneira. O caminho da água nas cidades começa de duas formas: na captação indireta em rios e mananciais ou em lagos artificiais, como esse aqui. Essa é a barragem Mauro Borges, que represa águas do Ribeirão João Leite desde 2010, na região norte de Goiânia. A capital de Goiás também conta com o abastecimento do rio Meia Ponte. Depois da captação, tem o tratamento dessa água e a distribuição. Mas quem nos explica isso tudo em detalhes é a Camila Roncato, superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneago, a companhia de abastecimento aqui do estado. Ela começa explicando que o uso da água depende diretamente da nossa relação com o meio ambiente. O abastecimento da população, ele inicia na natureza, porque é lá que estão as nossas nascentes. Elas que produzem a água que a gente precisa para tratar e distribuir para a população. Então, a gente precisa ter nascentes preservadas,
principalmente cercadas para impedir que o gado pisoteie essas nascentes e interfira no fluxo de água. A gente também precisa conservar o que tem de mata nativa e o que não tiver, que tiver degradado, a gente pode plantar essas mudas nativas e assim a gente vai recuperando aquela biodiversidade, o ambiente natural e vai continuar produzindo muita água e para todos os usos, tanto para nós da Saneago, que precisamos dessa água bruta para abastecer a população, quanto para os produtores rurais e para outras atividades industriais, por exemplo. Barragens como essa, no Ribeirão João Leite, em Goiânia, têm grande importância para manter o fornecimento de água nas cidades. E para manter os padrões de qualidade, toda essa beleza não pode ser explorada turisticamente. Então, nada de barcos ou banhistas por aqui. A existência desse lago é o que mantém água na torneira durante os períodos de seca. Quando a gente depende só de captações diretas, a gente está muito vulnerável às questões climáticas, à redução da vazão na época da estiagem. Aqui no nosso estado nós passamos praticamente 5 meses sem ter chuvas. Então, esse é o risco que a gente tinha quando tem só a captação no rio Meia Ponte. Quando a gente constrói a barragem, a gente traz resiliência e flexibilidade para o abastecimento. Hoje nós temos uma adutora de interligação que leva 800 litros por segundo da ETA que trata a água da barragem direto para a ETA que trata a água do sistema Meia Ponte. Então, hoje, com essa água da barragem, a gente abastece 2/3 da população de Goiânia, enquanto que 1/3 é abastecido pelo sistema Meia Ponte. Antes de avançarmos no caminho e no tratamento dessa água toda, é importante dizer que as mudanças climáticas já impactam diretamente nesta etapa, com excesso de chuvas em determinados momentos do ano e os prolongados períodos de seca causados pelo aquecimento global. Isso gera crises hídricas, como ocorreu em 2014 em São Paulo e em 2017 em Goiânia e em Brasília. É mais uma prova de que nós precisamos preservar as fontes naturais e, de fato, agir de maneira sustentável. As questões climáticas estão extremamente conectadas com o abastecimento público, porque nós estamos vivendo extremos climáticos, como ondas de calor que nós tivemos no ano passado, pelo menos 5. Então aumenta muito o consumo e ao mesmo tempo a disponibilidade hídrica nos mananciais diminui. Então a gente tem um reflexo imediato das mudanças climáticas nas nossas atividades, mas a gente vai adotando ações para adaptar e mitigar sempre que possível. E uma dessas ações de mitigação que nós temos, por exemplo, é a recuperação de nascentes. A Saneago trabalha com diversos projetos para recuperar nascentes, para a gente preservar a biodiversidade e a gente continuar produzindo água em parceria com os produtores rurais principalmente. Essa relação com o setor produtivo, como fazendas e indústrias, é como uma concorrência, em que todos buscam água, principalmente do rio Meia Ponte. Camila explica que o desenvolvimento econômico sustentável passa também pela educação ambiental. A gente tem um trabalho de educação ambiental muito forte e de ação social. Então, a ação social vai de porta em porta, explicando para a população o benefício que é receber água tratada, para que as pessoas tenham consciência e cuidem também da água, usem com consciência. E, ao mesmo tempo, a gente também tem educação ambiental, principalmente com as crianças, nas escolas. Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado nós atendemos quase 1 milhão de habitantes com educação ambiental no estado. Significa 16% do nosso atendimento no estado com água. Bom, Camila, agora andando aqui, explica melhor o que a gente está olhando, né? Como é que funciona essa barragem aqui? Essa é a barragem do Ribeirão João Leite. Isso, a barragem do Ribeirão João Leite. Então a gente tem toda essa água acumulada
E aqui nesse barramento, a gente tem diversos instrumentos para avaliar a segurança todos os dias. A gente tem um acompanhamento muito rigoroso, então tem piezômetros que medem a pressão, tem drenos de fundação para ver, tem uma quantidade que infiltra de água que é esperada, então tudo isso é monitorado para que a gente tenha certeza que essa barragem está segura. E tem toda uma estrutura, né? A obra foi concluída em 2010, quando é que ela começou, que essa água começou realmente a ser usada pela cidade? Isso, a partir de 2017, 2018, essa água começou a ser tratada para ser disponibilizada e distribuída para a população. A gente tem previsão de outras barragens como essa? Assim, há inclusive essa necessidade? Sim, porque nós fizemos um estudo hidrológico para estudar qual que é a necessidade de fornecimento de água para a população da região metropolitana até 2070. Então nós já concluímos nesse estudo que a gente vai precisar de pelo menos mais 2 barragens. A primeira é a do sistema Caldas, que é próximo de Senador Canedo, que a gente já está contratando projetos para ser construída uma barragem lá. E futuramente no próprio Rio Meia Ponte deve ter mais um barramento. A gente está numa ponte aqui agora. Isso. Vamos mostrar em cima do que a gente está agora. Explica pra gente. Esse barulho de cachoeira é o quê, Camila? É o vertedouro. Então, assim, para a gente ter a segurança da barragem, olha quanta água. Ali. Para ter segurança é preciso ter esse vertedor. Exatamente, porque nós estamos no nível máximo de água. Então a água ela não pode passar por cima de um barramento. Ela então tem esse vertedouro livre, nesse caso, é uma escadinha que a gente não consegue ver e que vai liberando a água com segurança para o manancial. E isso é importante, inclusive esse som, tanta água caindo no vertedor é importante porque a gente consegue ver que a barragem está com um nível bom, é isso? Exatamente, ela está com o nível máximo de água, ela está pronta para fornecer água durante a estiagem, que deve começar agora a partir do mês de maio. Você falou que quando a captação é direta, como no Rio Meia Ponte, a gente tem dificuldades. Isso. Na barragem, a gente também pode ter dificuldade. A gente viu recentemente cidades como São Paulo, em que os níveis da represa estavam bem baixos. É possível isso acontecer também por conta das mudanças? É possível, mas aqui a gente tem uma gestão muito eficiente, por exemplo, nas perdas de água, água tratada, né? Na distribuição. A gente só está perdendo 12% da água que a gente trata. Esse é um número de países de primeiro mundo. Então, quando a gente perde menos água na distribuição, a gente precisa tirar menos água do manancial. Dessa forma, a gente vai garantindo essa segurança hídrica. Hoje, a barragem, com o nível que ela está hoje, acumulado, vocês estão vendo a quantidade de água que está passando por ela, a gente garante que a Saneago está preparada, sim, para abastecer a população durante muitos e muitos anos. Mas sempre lembrando da consciência, né? A gente tem que ter consciência. Camila, bom, a gente está aqui agora e a gente continua andando para mostrar esse caminho da água. Para onde a gente vai agora? Agora a gente vai para a estação de tratamento de água, ETA Mauro Borges. Então bora. Bora. O vertedouro, assim como uma cachoeira, é um bom sinal para a temporada de seca, quando a barragem é fundamental para a manutenção do abastecimento da cidade. As águas da barragem alimentam a continuidade da vida do Ribeirão João Leite, mas também o abastecimento urbano. E a partir de agora a gente vai entender como toda essa água é tratada até chegar de fato potável às nossas torneiras. Vamos agora à estação de tratamento de água, a ETA da Saneago. Mas isso é no próximo bloco. Fique por aí que o Agir Sustentável volta já para detalhar o tratamento da água. Camila, então da barragem a gente veio aqui para a estação de tratamento de água
Mauro Borges, a ETA, né? Como a gente fala. E o que a gente está vendo aqui? A água chega aqui do jeito que a gente viu ela lá na barragem? Exatamente. Essa aqui é a água que chega diretamente da barragem. Então, o primeiro passo aqui é ela passar por esse medidor de vazão, né? Essa calha Parshall. E ali aquele produto é o coagulante, que é a primeira etapa de tratamento, então, que é adicionada quando chega aqui na estação. A gente vai ver vários processos aqui, mas basicamente a intenção é separar sujeira da água que vai chegar na torneira daqui a pouco. Exatamente. O princípio da coagulação é a gente conseguir separar os sólidos da água, né? Então aqui tem a coagulação, depois passa por uma etapa de floculação, então esses sólidos são agregados. Depois ele passa por uma decantação, então o que está pesado ele desce, a água fica mais por cima. E depois filtra, clora e distribui. Vamos ver esses processos então aqui na coagulação. Em todos esses outros processos são elementos químicos, o que é colocado na água? Aqui é uma etapa físico-química, né, que é adicionado então o coagulante, e as próximas etapas são físicas, né, processos físicos de floculação, vai agregar esses sólidos que vêm presentes na água bruta. Depois passa pela decantação, então esses sólidos vão sedimentar no fundo e a água decanta, por isso que é um decantador. Depois disso passa pelo filtro, então as partículas que ainda sobraram, né, que não ficaram no fundo do decantador, elas então são retiradas pela filtração. E aí depois a etapa de filtro está pronta para ser adicionado o cloro e ser distribuída com qualidade, atendendo a todos os padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. Então a gente viu aqui a coagulação. Isso. E agora a gente vai para onde? Para a floculação. Bora lá. Bora. Nesta primeira fase do tratamento, os elementos químicos são usados para desestabilizar as partículas presentes na água, num processo chamado de neutralização de carga. Depois disso, essas partículas então deixam de se repelir e fazem o contrário, se juntam formando esses pedaços aí maiores, que agora podem ser removidos na fase seguinte. Camila, a gente viu então a coagulação e depois desses químicos na água, favorece a formação dessa sujeirona que a gente está vendo aqui. Isso, agora a gente vem para a etapa então de floculação, que é justamente para a gente misturar na água bruta esse coagulante e formar então flocos, né, com esses sólidos que vieram na água e favorecer a retirada. Assim dá para ter uma noção boa que a água passa por muita coisa, desde ela tá bonita lá na barragem, né, no rio, até ela tá fresquinha, limpinha na torneira, né? Isso, com certeza. Quantidade de sujeira que sai dessa água, né, Camila? Isso, são os sólidos, né, que vêm nessa água bruta, então, da barragem, que a gente tem que fazer essa retirada. Então, são diversas etapas, tanto químicas quanto físicas. Essa sujeira sai da água como? A gente tá vendo esse blocão, esse floco, né? De sujeira, como que isso é retirado da água? Então, aí depois, aqui nessa etapa, é feita então uma mistura, né, do coagulante na água bruta, e aí essa mistura ela é calculada qual que é a velocidade para ela ter a maior formação de flocos possível. E depois que forma esses flocos, vai para o decantador. E aí lá então parte dessa sujeira, né, desses sólidos, eles sedimentam no fundo do decantador e depois passa então para a filtração, que continua essa remoção desses sólidos. Vamos ver então agora a parte de decantação, quando a sujeira vai para baixo. Isso, vamos lá. Após então a etapa da floculação, a gente chega aqui nos decantadores. Então aqui no decantador nós temos essas colmeias e você pode observar que tem sólidos acumulados. Então esses sólidos, os flocos são sedimentados e a água já com bastante transparência, ela é decantada, então entra nessas canaletas. A gente tem que se esforçar muito para ver a sujeirinha pequena na água, né? Em outros pontos a gente tem observado aqui em outros momentos dessa decantação, essa sujeira fica mais visível, né? Os flocos vão sendo formados, agora eles vão ficando embaixo. Por que tem esse formato de colmeia, Camila? O formato de colmeia é para aumentar a superfície para aderir esses flocos. Então ela aumenta a eficiência, né? É um decantador de alta taxa. Então esses sólidos ficam sedimentados, a água
já com bem menos sólidos, sai por essas canaletas e são conduzidas para o processo de filtração. Essa estrutura, que recebe as impurezas da água, passa por um processo frequente de lavagem, com um rodízio entre as colmeias limpas, enquanto aquelas já usadas são higienizadas para que o resultado final da água tratada seja sempre o mesmo e com a mesma qualidade. Camila, chegamos aqui então nos filtros, né? Eles são importantes para quê? O que eles tiram da água? Eles ainda vão fazer a retirada de alguns sólidos que ainda vieram da etapa de decantação. Então aqui normalmente as camadas são de areias de várias granulometrias. Normalmente tem carvão ativado também para ainda fazer uma remoção mais eficiente, retirar o odor. E aí ela já vai sair então dos filtros pronta para receber o cloro. E aí aqui finaliza a etapa física de remoção de sólidos. E aí a gente vai mostrar essa parte do cloro em outro local aqui da estação de tratamento. Exatamente. Em que momento a gente tem a retirada de micro-organismos, bactérias, tem isso? Exatamente, a cloração. A etapa da cloração ela é a desinfecção. Então é adicionado o cloro para garantir que durante o percurso da distribuição dessa água, a água ela vai chegar com os padrões de potabilidade para consumo humano, de acordo com o Ministério da Saúde. É a última etapa que nós temos aqui do tratamento da água. No final vai ter uma parte meio laboratorial, onde a gente vai ver a qualidade dessa água? Exatamente. Durante todas as etapas são feitas análises, né? E tem umas tomadas d'água aqui para ir fazendo essas análises no laboratório, para garantir que essa água está totalmente adequada para consumo humano. Essa aqui eu ainda não posso beber? Não, ainda falta o cloro. Camila, o que a gente está vendo aqui à distância é o tanque onde o cloro é colocado. Como é que funciona isso? Isso, então depois da etapa da filtração, que é a última etapa física de remoção de sólidos, a água está pronta para receber o cloro no tanque de contato. E qual que é a importância do cloro na água? O cloro ele é principalmente para desinfecção, para a gente ter uma garantia então da questão bacteriológica, para a gente chegar com essa água tratada na casa de todo mundo. Quando abrir a torneira, ela está em padrões de potabilidade. E a gente vê um outro tanque ali, um reservatório, lá já é água pronta? Isso, depois do tanque de contato que é adicionado o cloro, então passa por uma etapa ainda de flúor, para garantir principalmente questão de cáries para as crianças, e depois finalmente ela fica armazenada no reservatório para ser distribuída. Uma curiosidade que eu tinha e continuo tendo, acho que quem está nos assistindo também, é o volume disso tudo. Esse trabalho todo de floculação, coagulação, decantação, cloro, parece ser muitos processos para produzir quanta água limpinha depois que vai para a torneira. Qual que é o volume aqui? Isso. Nós estamos aqui então na estação de tratamento de água Mauro Borges, que é a nossa maior estação do estado. Hoje ela tem capacidade de tratar até 4.000 litros por segundo de água, então é uma quantidade muito grande de água que a gente pode tratar aqui para distribuir para Goiânia. E a gente tem outras estações também? Isso, aqui em Goiânia a gente ainda tem mais a estação Meia Ponte, né? Que pega a água do rio Meia Ponte, então a ETA Meia Ponte, e tem mais uma outra estação que fica próximo da pecuária, que a gente chama de ETAG, que também então vai pegar da mesma água que está na barragem, só que já no João Leite, né, no rio. Então ela vai fazer uma captação no rio próximo, lá da pecuária. Nós temos então lá a capacidade de tratar também mais 2.000 litros por segundo. E a ETA Meia Ponte também 2.000 litros por segundo. Agora, para finalizar, eu queria ver a parte do laboratório, ver a água limpinha. Dá para fazer isso? Dá, vamos lá conhecer então o laboratório. O laboratório tem essas torneiras que mostram o estado da água em cada etapa do tratamento. Neste caso, a gente vê o teste com a água finalizada,
para conferir o nível de cloro. Com a amostra de água, são pingadas 3 gotas desse reagente. E a reação e essa cor rosa mostram que agora sim a água está pronta para seguir o caminho da distribuição e consumo. E depois de todo esse caminho da água, desde a captação, seja em barragens ou diretamente nos rios, e o tratamento em tantas etapas até ela ficar potável e chegar às nossas casas, é aí que entra o tratamento de esgoto, como aqui na ET de Goiânia, a estação de tratamento de esgoto. É aí que está o maior déficit do Brasil, 44% da população, 90 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto e esse material é descartado diretamente na natureza ou em fossas inadequadas. Esses desafios para o sistema de saneamento básico são assunto aqui do Agir Sustentável, mas no próximo episódio. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá, tchau!